Oi, esse é mais um vídeo para o canal Livros e Leituras de Paula. Hoje eu vim para falar um pouco sobre os livros que eu li esse ano. Eu já li 17 livros físicos, depois vou falar um pouco dos livros digitais que eu li também. Alguns dos livros que eu li eu já não tenho mais comigo, porque alguns eu vendo, outros eu dou, outros eu troco, então não tenho mais todos eles aqui. E também não estão exatamente na sequência. Então, os livros que eu li, o primeiro que eu terminei foi A Imaginação Imperativa de Olivia Jaules, da Ellen Fielding. Ele é um livro escrito em 2004, publicado pela Record. Ele fala de uma mulher que estava querendo se firmar como repórter, como jornalista, mas o patrão dela, né, o chefe dela, sempre a colocava só em reportagens que sabia que não ia dar em nada, até que ela ganhou a reportagem da sua vida, onde a máfia estava envolvida. Um livro bem interessante, um livro grosso. O segundo foi o livro de poemas, Alimente Sonhos. Ele foi escrito pelo autor, que hoje mora em Sinop, no Mato Grosso, próximo da cidade onde eu moro. Ele até foi meu professor, tá? É um livro de poemas, onde ele fala das percepções dele, da nossa região, desde a época que ele chegou até a época que ele publicou, que foi em 2014. Depois eu li Memórias de um Vendedor de Mulheres, mais um livro em que a máfia italiana está intrincada. Um livro muito interessante. Ele foi escrito pelo italiano Giorgio Faletti. É um livro que tem 288 páginas, é bem interessante. Depois eu li O Menino da Lista de Schindler, e é aquele mesmo que também tem um filme na televisão. Ele vai falar de um menino que foi protegido por um cara chamado Schindler. Aliás, não só ele, como a família dele, uma grande parcela dos judeus daquela época foram protegidos por esse cara chamado Schindler, que ele tinha muita influência com o exército alemão. Então, um livro muito forte, um livro de depoimento, literatura de depoimento. Depois eu li Túneis. Túneis é um livro bem instigante também, fala de um garoto cujo pai sumiu. O pai é arqueólogo e ele já tinha mostrado para o filho algumas escavações que ele fazendo no quintal da sua casa. E chegou um dia que esse pai sumiu. Sumiu, tinha brigado com a mãe e ele sumiu, não apareceu mais. E o filho pensou, ele só pode estar escondido dentro desses túneis. Aí ele começou a ir atrás. E olha, uma senhora aventura. Se não me engano, é uma série que tem 6 livros, apesar de eu só ter lido o primeiro, mas eu acho que o resto deve ser bem interessante. Depois eu li De Repente, Ana. Esse livro tá aqui. Aqui, ó. De Repente, Ana. Ele é a sequência do outro livro chamado Simplesmente Ana. No primeiro livro, a Ana vai descobrir que ela é filha de um rei de um pequeno país que se chamava Grósvia, se não me engano, e fica no leste europeu. E nesse livro aqui, ela já está morando com esse pai lá nesse país, um país fictício, é claro, e o pai fica adoentado, fica em coma e ela tem que assumir o poder. Então, é um livro bem interessante e ela vai perceber os bastidores que é de um governante. É bem interessante o livro. É de uma autora brasileira chamada Marina Carvalho. Bem interessante. Depois eu li Minha Primeira Paixão. É um livro escrito por Helenice Machado de Almeida e Pedro Bandeira. Helenice Machado de Almeida é uma autora que começou o livro, mas não terminou, porque ela faleceu nesse interim. O livro foi publicado em 1994, faz tempinho já. Aí o marido dela pediu para o Pedro Bandeira terminar o livro. É um livro infanto-juvenil que vai falar do preconceito, de pessoas negras, de pessoas que têm, vamos dizer assim, imperfeições no rosto. E também da Primeira Paixão. É um livro infanto-juvenil muito gostosinho para ler. Depois eu li o famosíssimo O Morro dos Ventos Uivantes. Que Morro dos Ventos Uivantes é um livro muito famoso. E é um livro que é um livro pesado para ler, porque os protagonistas eles impingem muita violência, principalmente psicológica, nos demais que estão ali. É uma história de amor, mas é um amor muito
eles se amam os dois, mas eles acabam não vivendo esse amor porque há muitas coisas. Ai, não sei nem explicar. Não sei nem dizer se eu gostei ou se eu não gostei do livro, mas é um livro muito pesado. Depois eu li Memórias da Montanha. Esse livro ele foi escrito pela cantora, não sei se hoje ela ainda canta, como é que tá, não sei. Se chama Denise Emmer. Ela é filha de Janete Claire e de Dias Gomes, que são aqueles famosos. Ela é escritora de novelas e ele é diretor. Então, nesse livro, ela coloca que os pais queriam muito que ela enveredasse pelo caminho, pela carreira de musicista, né? De cantora, mas o que ela gostava era de fazer escaladas por montanhas. Por isso é Memórias da Montanha. Depois, Pó de Lua nas Noites em Claro, da Clarice Freire. É um livro de poesias infanto-juvenil também, olha, um livro que vai desenhando e escrevendo os poemas ao mesmo tempo. Um livro muito gostosinho para ler também, olha só. Um livro muito bonito, tem essa borda amarela, um livro muito bonito, muito chamativo. Depois, eu não tinha ainda lido nada do Harlan Coben, então essa foi minha primeira experiência e que experiência! 6 anos depois foi o Senhor Livre, é do suspense do início ao fim. Então o cara, o protagonista, a esposa dele morre e ele fica por isso mesmo, tempo passado depois 6 anos, é que alguma coisa vai despertar a curiosidade nele para ele descobrir como é mesmo que minha esposa morreu. Aí ele começa a ir atrás e vai descobrindo uma porção de coisa. Um livro muito bom, eu super recomendo. Depois, o melhor livro do ano, por enquanto, né? A Catedral do Mar. Eu já li um outro livro desse autor, que é A Mão de Fátima, um livro muito bom. É um romance histórico. Ele vai trazer fatos históricos que aconteceram na Espanha, na região da Catalunha, nos anos 1400. Claro que muita coisa é ficção, mas o que é real é a construção dessa catedral. Ela é factual, ela existe, né? E ela foi construída pelo povo, ela é chamada de a Catedral do Povo. Então, o protagonista, ele desde criança está envolvido com a construção dessa catedral. Um livro muito bom, muito emocionante. É grosso, tem 575 páginas. Eu super recomendo esse livro, é muito bom. Depois foi mais um livro do Harlan Coben, Não Conte a Ninguém. Então é uma coisa que ele realmente não podia contar. E algumas coisas que ele contou acabaram estragando um monte de coisas que ele podia ter descoberto. Então, na mesma linha do outro, é o sumiço de uma pessoa querida para ele. E ele vai tentar encontrá-la, porque alguma coisa acontece que ele desperta o interesse para procurar essa pessoa. Como ela morreu e assim por diante. Também muito bom. Depois, olha só, Caixa de Pássaros, famosíssimo, do Josh Malerman. É um livro que eu tinha muita curiosidade e posso dizer agora que eu já o li, que ele é bem melhor que o filme, tá? O mistério fica do mesmo jeito, você até estava lendo que parece que vai ter uma continuação desse livro, muito bom. Então é nesse que eles não podem abrir os olhos, porque se eles abrirem os olhos, algo penetra no ser deles que os fazem se matar ou matar os outros. Então é um mistério muito incrível esse aqui. Depois, esse aqui, A Distância Entre Nós, da Triti Umbriga, não sei se é assim que pronuncia. Ela é uma escritora indiana. Então, nesse livro vai tratar de 2 mulheres, patroa e empregada doméstica, que elas são separadas pela classe social, né, pela situação econômica, que uma é patroa da outra, né? Uma mora num apartamento muito chique, muito bem decorado e tal, e a outra mora no barraco de uma favela. Mas as duas têm vivências muito semelhantes. A patroa sofre abusos tanto do marido, abusos
de várias naturezas, principalmente verbal, né? E da sogra. Nunca tinha lido um livro onde que a sogra é uma vilã. Nesse aqui, ela faz da vida da nora um inferno mesmo. E a empregada tem outros tipos de abusos, outras coisas que ela sofre muito. O marido a abandonou e ela teve que lidar a filha, várias situações. Um livro muito interessante. Eu gosto de ler esses livros que mostram um pouco da realidade de outros países para que a gente conheça. Eu gosto muito disso. Depois foi Anjos e Demônios, que é a segunda aventura, aliás, a primeira aventura do Robert Landon, que é um estudioso da simbologia da arte religiosa, e ele vai ter que desvendar um mistério em Roma, bem justamente no dia em que está acontecendo o conclave para a eleição do novo Papa. Uma aventura eletrizante, muito bom, super recomendo. Corações Quebrados, da Sofia Silva. Ela é uma autora que trata bastante de abusos. O foco dos temas dela são depressão, abuso, luto. Então, o livro vai tratar sobre isso. Então, a Emília e o Diogo são os protagonistas. Os dois sofreram perdas terríveis e vão se ajudar um ao outro. Um livro muito bom também. Li também O Doce Amargo da Vida, que é do Sérgio Fragoso. Sérgio Fragoso mora em Alta Floresta, aqui no Mato Grosso, então me chamou muita atenção. Ele me enviou esse livro no sorteio que eu ganhei lá no Facebook. E aqui ele vai falar de como a diabetes, que é essa doença tão, às vezes, silenciosa, e quando ela se torna não mais silenciosa, é porque ela já está tão internalizada na pessoa que ela prejudica a vida dessa pessoa. Então, vai falar muito disso aí. Eu li também clássico dos clássicos da literatura brasileira, que é Dom Casmurro. A capa não tá, esse aqui não está escrito aqui. Dom Casmurro. É um livro muito antigo, como vocês podem ver, daquela época que tinha as enciclopédias, né? Mas o clássico é o clássico, né? Então, Dom Casmurro é aquele em que o Bentinho e a Capitu vão ter o seu romance e sobre eles vai parar a eterna dúvida se a Capitu traiu o Bentinho ou não, só lendo para saber. E um livro que eu comecei e ainda não terminei é Nós, do David Nichols. Aqui tem um casal que tem somente um filho, a filha morreu quando era criança. Ela simplesmente de um dia para o outro disse que quer se separar dele. Ele não sabe o que fazer e eles tinham programado já uma viagem para fazer pelo interior da Europa, em vários países, e eles decidem que vão fazer a viagem, o casal e o filho de 17 anos. E eles vão tentar se redescobrir nessa viagem, descobrir se vale a pena continuar esse casamento do jeito que está ou se vão se separar. Então, esse livro eu ainda não terminei. Ok? Essas foram as leituras dos livros em livros físicos que eu li. Espero que tenham gostado. Me contem aqui embaixo qual que vocês já leram, se gostaram e qual que vocês gostariam de ler. No mais, dê um joinha ali curtindo meu vídeo e vai me ajudar no meu canal, ok? Tchau!